Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite aos internautas, aos amigos que estão nos acompanhando, agora na reta final dessa série de palestras envolvendo aí a questão do casamento. Bem, aprendemos bastante esse fim de semana, né? Sexta-feira, durante as horas sagradas do sábado, com palestras edificantes, mostrando o plano de Deus para o casamento. E hoje nós vamos falar, então, sobre algumas cartas que algumas pessoas, quando nós mostramos qual é o plano de Deus para o casamento, algumas pessoas, então, questionam algumas cartas que foram escritas, alguns textos, né, especialmente 2 textos que Ellen White escreveu sobre essa questão do divórcio e novo casamento. Por isso que nós chamamos de cartas controvertidas, porque elas parecem contradizerem aquilo que nós aprendemos até aqui. Mas quando nós fazemos uma análise bem detalhada dessas cartas, nós percebemos que existe uma perfeita harmonia entre aquilo que nós aprendemos até então, entre aquilo que Jesus disse, entre aquilo que Paulo escreveu, com essas declarações, então, da Ellen White. Bem, a primeira coisa que nós devemos estar atentos é a essa questão aqui, né? O profeta ou profetisa, no caso da Ellen White, outras profetisas que viveram, sempre expressaram a vontade de Deus, ou seja, sempre que um profeta ou profetisa, alguém inspirado, né, ele mencionava algum aspecto, dava alguma opinião, é certo nós pensarmos que essa pessoa estava dando uma luz direta, vinda diretamente de Deus, ou em alguns momentos essa pessoa poderia estar expressando apenas a sua opinião. Então, isso é muito importante nós estarmos atentos, para compreendermos em que circunstâncias, às vezes, a Ellen White ela expressava alguma opinião que parece contradizer alguns textos, então, que nós já abordamos aqui. Vamos ver, por exemplo, essa questão com alguns textos bíblicos. Vejam, os irmãos, esse texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 2 e 3, onde o rei, ele disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casas de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, e disse Natã ao rei, Natã era o profeta naquele momento. Então o profeta disse: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. A inspiração fala que o profeta havia terminado de sair, estava ainda no pátio, e Deus disse para ele voltar e falar então para Davi que ele não construiria o templo, que quem construiria o templo então era o seu filho, que no caso foi Salomão. Então, naquele momento, Natã, ele revelou apenas a opinião própria dele. Ele não estava ali revelando a vontade de Deus, passando para Davi uma revelação que Deus havia dado, então, a ele, para ser transmitida ao rei. Então, isso é comum ocorrer, né? O profeta, ele não está 24 horas conectado com Deus para tudo que ele falar, esteja ali demonstrando, então, o que Deus deseja. Um outro texto interessante nós encontramos em 1ª Carta aos Coríntios 7, 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não o deixe. Então, Paulo deixa claro aqui que ele estava revelando apenas a sua opinião pessoal. E no caso da Ellen White, será que a Ellen White ela sempre revelou a expressa vontade de Deus? Ou em alguns momentos ela manifestava aquilo que ela acreditava, aquilo que ela pensava, sem estar, então, sob inspiração? Vejam, esse texto está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 39. Há vezes, porém, em que se devem ser declaradas coisas comuns. Pensamentos comuns precisam ocupar a mente. Cartas comuns precisam ser escritas. E informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. Tais palavras, tais informações
não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de Deus. Então, Ellen White mesmo deixa claro que, por vezes, em vários momentos, quando ela ia escrever, ela não expressava, então, uma revelação direta da vontade de Deus, mas ela escrevia revelando apenas aquilo que ela acreditava, aquilo que ela pensava. Em contraste com esse texto, alguns irmãos se deparam com o seguinte texto, dizendo, bem, mas se ela nunca escrevia uma carta comum, né, se ela nunca, ou seja, se ela sempre, em algumas vezes, ela demonstrava o seu pensamento comum, em assuntos comuns, por que que no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 26, ela disse o seguinte: nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento-vos aquilo que o Senhor me apresentou a mim. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Então, algumas pessoas leem esse texto e passam a entender, então, que tudo que Ellen White escrevia, ela fazia sob inspiração, sob revelação. Bem, nós devemos separar as duas coisas, né? O texto anterior, ela estava falando de pensamentos comuns, cartas comuns, tratando de casos singulares, onde ela precisava revelar apenas a sua opinião. Esse texto, ela está falando de publicações oficiais da igreja. Percebam ali, não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Então, devemos separar aquilo que Ellen White escrevia, expressando opiniões dela, coisas que não eram para serem publicadas, de artigos que ela escrevia, muitas vezes cartas que ela escrevia, para serem publicadas em revistas ou em periódicos. Nessas publicações oficiais, ela sempre tinha o cuidado de revelar apenas aquilo que o Senhor, então, revelava a ela. Então, precisamos fazer estas distinções. Neste livro, publicado pela Casa Publicadora, na página 64, nós encontramos a seguinte afirmação: isso não quer dizer, de modo algum, que toda carta que a senhora White tenha escrito fizesse-o sob inspiração do Espírito do Senhor. Então, os próprios depositários White, eles entendem que nem tudo que Ellen White escreveu, isso aí ela revelava, então, ela expressava, então, a vontade de Deus, ou a revelação direta de Deus. Em outro texto, neste mesmo livro, ela diz assim, está escrito assim, né? Eram dados pela senhora Ellen G. White testemunhos individuais e testemunhos de caráter geral. Muitos desses testemunhos individuais se acham incluídos em seus livros publicados. Alguns deles tratam de assuntos particulares da vida pessoal ou do lar do indivíduo, e não foram incluídos na coleção dos testemunhos for the church, ou testemunhos para a igreja. Então, vocês podem perceber que as cartas que são usadas para tentarem, com essas cartas, defender divórcio, novo casamento, você não encontra esses textos nos testemunhos para a igreja, você encontra em cartas particulares. Então, nos testemunhos para a igreja, nós encontramos uma mensagem que nós acreditamos e que nós defendemos, nós vamos ver logo em seguida. Ellen White jamais esperou que suas cartas pessoais fossem divulgadas ao público, exceto aquelas porções que ela mesma empregava mais tarde na elaboração de um artigo para periódico ou em cartas que ela julgava serem de interesse geral. Como se sentiriam as pessoas de hoje se sua correspondência pessoal, de repente, caísse em domínio público? Principalmente a correspondência escrita 40 anos atrás, especialmente cartas confidenciais endereçadas a membros da família, ou cartas de reprovação a líderes preeminentes da igreja ou a esposa deles. Devemos, porém, ser realistas. Boa parte da correspondência particular e confidencial de Ellen White, cartas que ela jamais publicou, tornou-se pública. Então, esses textos
mencionando casos de pessoas específicas, casos de casamento, divórcio, novo casamento, onde a irmã White trata de casos singulares, essas cartas não deveriam ser publicadas. E depois elas foram publicadas, mas sem o consentimento, então, da profetisa. Bem, um irmão nosso, irmão Juraci Barroso, ele escreveu aos depositários White, querendo saber, por exemplo, sobre o texto, sobre a carta número 50 de 1895, onde fala do caso de Jota, né? Que a esposa o abandonou e a irmã White não via, então, nada que o proibisse de se casar novamente. E o irmão, então, escreveu aos depositários White para que eles explicassem por que a carta não foi, então, publicada na íntegra. E a resposta foi a seguinte: há vários dias, Vossa Senhoria escreveu a respeito da carta número 50 de 1895 da irmã White. Vossa Senhoria deseja saber por que a carta inteira não foi liberada para publicação. A resposta é simplesmente esta: há vários assuntos delicados e privados nessa carta que não foram escritos para aplicação geral. Os depositários White são muito cuidadosos em liberar tal material. A irmã White foi clara a respeito de certas matérias que saíram de sua pena, das quais nem tudo era para ser publicado. De fato, nós temos vários manuscritos de sua pena, sobre os quais ela marcou não publicar. Então, mesmo alguns manuscritos que ela escreveu, né, com a sua própria mão, ela escreveu para que esses manuscritos não fossem publicados. E aqui os depositários White, eles citam especialmente essa carta relacionada à questão do casamento, que não era para ser publicada, mas eles ainda publicaram apenas parte da carta, tirando, então, uma explicação de um contexto mais geral. Bem, a carta é essa aqui, ou seja, parte da carta é esta aqui, ó, que algumas pessoas leem e, através desse texto aqui, tomam algumas conclusões precipitadas, em achar, então, que a parte considerada inocente poderia voltar a contrair novo casamento. Então, o texto diz: Jota não se separou de sua esposa. Ela o deixou e separou-se dele, e casou com outro homem. Não vejo nada na Escritura que o proíba de tornar a casar-se no Senhor. Ele tem direito à afeição de uma mulher. Essa é a parte que está publicada no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 340. Você pode agora ler essa carta na íntegra. Agora ela foi publicada recentemente neste livro, no livro Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Então, ali das páginas 54 a 75, você pode ler essa carta na íntegra. E essa carta, na verdade, ela foi escrita à segunda esposa de Walter, a segunda esposa de Jota, em 26 de agosto de 1895. Então, na carta toda, nós temos uma ideia melhor de que a irmã White não estava estabelecendo uma regra para ser seguida na igreja, ela não estava dando uma revelação da vontade de Deus, mas estava expressando apenas a sua opinião particular e pessoal diante daquela situação. Vejam, por exemplo, essa expressão que você encontra na carta. Quando ela trata sobre o novo casamento de Jota, ela diz ela menciona as seguintes palavras: pode ser que esse casamento esteja no desígnio de Deus. Bem, vamos supor que a irmã White, então, estava falando inspirada e Deus estava passando para ela uma revelação. E Deus, então, estava dizendo para ela, pode ser, Deus dizendo, pode ser que esse casamento esteja no desígnio de Deus. Eu pergunto aos irmãos se com Deus existe essa expressão, pode ser. Não existe. Quando Deus diz uma coisa, ele quer dizer exatamente isso e amém. Com Deus não existe pode ser. Então, esta carta é uma carta pessoal, particular da irmã White, aonde ela mostra claramente que estava dando apenas a sua opinião pessoal. E diante daquele caso, ela não sabia dizer se aquele casamento estava ou não no desígnio de Deus. Ok? Vejam esse texto que interessante.
que nós encontramos na inspiração. Devemos olhar sempre a Deus. Sua palavra não é sim e não, mas sim e amém. Então, se nesse texto existe um pode ser, logicamente, de forma clara, essa carta não está tratando sobre uma declaração ou sobre uma Armand White mencionando ali uma expressão provinda de Deus, falando de forma inspirada, revelando ali a vontade de Deus. Nessa carta nós encontramos outras expressões muito claras que ela menciona que se tratava de um conselho pessoal e particular dela. Ela diz assim, ó, como pediste meu conselho, dou francamente. Conselho de quem? Dela, particular e pessoal dela. Como pediste meu conselho, dou francamente. Um pouco mais adiante, nós também encontramos, este é o meu ponto de vista. Não é o ponto de vista de Deus, a revelação da vontade de Deus, mas o ponto de vista dela, o que ela, na sua esfera humana, sem receber uma revelação específica de Deus, ela então estava revelando o que ela entendia daquela situação tão complicada sobre aquele caso. Vejam os irmãos como era aquela situação, da situação de Jota, né? Poderá acompanhar o marido, essa nova esposa, né, em suas viagens, ser-lhe-á de ajuda, quando permanecer no lar, poderá servir ao Senhor como se não fosse casada. Então, não era um casamento legal ou um casamento comum como ocorre nos dias atuais. Era algo ali que a moça ela ia permanecer com esse rapaz como se não fosse casada. E ela diz, então, este é o meu ponto de vista. Bem, qual que era o problema de Jota? A inspiração diz assim, ó, ele tem direito à afeição de uma mulher que, sabedora de seu defeito físico, decide devotar-lhe seu amor. Chegou o tempo em que ser estéril não é a pior coisa que pode ocorrer a alguém. Essa esterilidade não era apenas uma questão fisiológica, mas pelo que os depositários White dizem, eu vou ler aqui o que está no livro Testemunho sobre Conduta Sexual do Teledivórcio, página 54, eles diziam assim, olha, quando ainda bastante jovem, Walter C. levou a cabo o que lhe pareceu uma sugestão em Mateus 19:12, tornando-se eunuco. Segundo Walter, Laura casou-se com ele conhecendo plenamente sua condição. Contudo, ela inesperadamente se divorciou dele e desposou outro homem. Depois disto, Walter tornou a casar. As cartas transcritas nessa sessão revelam o sincero esforço de Ellen White no sentido de proteger a santidade do compromisso matrimonial, mesmo em face de circunstâncias extremamente difíceis. Então, diante dessas circunstâncias extremamente difíceis, é a que a Armand White ela diz, este é o meu ponto de vista, ou seja, ela não estava revelando ali, então, um parecer de Deus, mas o próprio parecer particular dela. Então, quando nós lemos algumas declarações da Armand White, nós encontramos esta verdade aqui, que também é encontrada neste mesmo livro que eu citei, página 8 e 9. Isso aqui é uma declaração do filho de Armand White, Willie White, que ele disse assim, acredito, contudo, que você perceberá, através dos documentos que lhe envio, que foi intenção da senhora White que não saísse de sua pena coisa alguma que pudesse servir como lei ou regra, segundo a qual devesse ser tratada esta questão do casamento, divórcio, novo casamento e adultério. Então, algumas pessoas querem pegar certas declarações da Armand White e colocar essas declarações da Armand White como se fosse uma regra na igreja. Mas percebam que nunca foi a intenção da Armand White que ela escrevesse alguma coisa ou fizesse alguma declaração. E isso que ela declarou, isso que ela escreveu, especialmente na questão de casamento, divórcio, novo casamento, adultério, que as pessoas pegassem essas declarações e colocassem na igreja como uma norma ou como
uma regra. Isso é muito importante e é exatamente isso que nós, como igreja, não fazemos. Nessa questão de casamento, novo casamento, divórcio, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Bem, um outro ponto que nós precisamos estar atentos é que Deus ele sempre trabalha segundo as condições do povo. Deus não revela toda a luz de uma só vez. Ele vai conduzindo o seu povo pouco a pouco. Nós vemos isso, por exemplo, nesse texto de João 16:12. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Um outro texto muito conhecido, Provérbios 4:18, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, em toda a história da igreja, Deus nunca revelou a sua vontade, o seu plano de uma só vez. Ele vai revelando essa vontade, o seu plano, o seu ideal, aos poucos, até fazer com que a igreja esteja no seu ideal. Quando o povo de Deus, diz a inspiração, está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra, descobrirão nova luz e beleza em suas sagradas verdades. Isso se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E assim há de continuar até o fim. E é citado, então, o texto de Provérbios 4, verso 18. Então, em toda a história da igreja, Deus ele vai tolerando certos erros, e esses erros são, então, corrigidos com o tempo, segundo Deus acha por bem conduzir o seu povo passo a passo. Livro Conselho sobre Educação, página 243. Deus guia o seu povo passo a passo. Nós vemos exemplo dessa forma de Deus conduzir o seu povo, por exemplo, quando o povo de Israel pediu um rei. Diz que essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, mas Deus, ali a partezinha amarelinha, para nós ganharmos tempo, Deus disse: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem. Nunca foi da vontade de Deus que o seu povo tivesse um rei, mas que Deus era o seu rei. Mas o que ocorreu? Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, dizendo: põe um rei sobre nós. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Era da vontade que o povo de Israel tivesse um rei? Não, mas Deus concedeu, porque o povo estava sendo, então, influenciado pelas nações que estavam ao seu redor. E Deus, então, foi tolerante com o povo, e Deus, então, foi conduzindo o povo com o tempo para compreender a sua suprema vontade. Na questão da carne, foi a mesma coisa. No texto de Deuteronômio 12:20, Moisés disse que quando o povo de Israel chegasse, então, em Canaã, já que eles tinham tanto desejo de comer carne, lá, então, eles iriam comer carne. Nunca foi da vontade de Deus que o povo de Israel voltasse às panelas de carne do Egito. Mas porque o povo não estava preparado para essa reforma, Deus, então, permitiu que, quando eles chegassem em Canaã, eles voltassem ao regime cárneo. Conselho sobre Regime Alimentar 374, foi unicamente devido a seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido o alimento cárneo. Isso apenas por pouco tempo. Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Todavia, a restrição a um regime sem carne não foi nunca aceita de coração. Quando se estabeleceu em Canaã, foi permitido aos israelitas o uso de alimento animal, mas com restrições cuidadosas que tendiam a diminuir os maus resultados. Então, percebam que não era da vontade de Deus que o povo comesse carne, mas devido à dureza do coração, Deus assim o tolerou por um tempo. Na questão do divórcio, na experiência do povo de Israel, nós vemos a mesma experiência. Nós temos ali o texto de Deuteronômio 24:1, bem explanado ontem, inclusive, pelo irmão Alexandre, mencionado também por outros pregadores, né? Que Deus fez aqui um ajuste para o caso de divórcio, mas que aquilo não era, na verdade, o plano de Deus. Deuteronômio 24:1 fala de dar à mulher, então, carta de divórcio. Por que que isso foi permitido? Esse texto de Malaquias 2:16 é muito interessante, eu quero lê-lo na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim, ó: pois o Senhor
Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, se Deus odeia o divórcio, né, ele não se compraz em um homem que faz uma coisa tão cruel assim, deixando a mulher da sua mocidade. Por que, então, Deus tolerou o divórcio? A explicação está em Mateus 19:8. Disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, os irmãos percebam que mesmo que existem coisas que não são da vontade de Deus, devido à dureza do coração, a um despreparo do povo, Deus tolera esses tipos de erros por um tempo, e são erros que, com o tempo, então, ele pretende ir corrigindo. Bem, nós vemos que a Igreja Adventista, porque esses textos nós encontramos em um período ali que a Igreja, né, ainda estava assim pré-organizada, há pouco tempo organizada, melhor dizendo, e nós encontramos ali alguns textos da Ellen White, especialmente dois, um nós já analisamos aqui, mostrando dela, mencionando uma opinião pessoal dela. Então, nós vemos que a Igreja Adventista, ela repetiu a mesma fraqueza da Igreja Judaica. Por isso que Deus ele não pôde revelar toda a sua vontade a Ellen White sobre essa questão de casamento de uma vez. Muitas coisas foram toleradas com o tempo, mas que com o tempo essas coisas foram sendo corrigidas e colocadas no seu devido lugar. Então, nós temos aqui um texto do livro Testemunhos Seletos, que diz assim, que a mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu essa grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Bem, nós vimos que a Igreja Judaica, ela falhou na questão do casamento, na questão da alimentação, e aqui a inspiração diz que esse mesmo fracasso, porém em um grau mais elevado, se manifestou também no povo adventista. Então, não é de estranhar que certas declarações da Ellen White sejam declarações assim bastante tolerantes, especialmente nessa questão da alimentação cárnea, especialmente nessa questão também do casamento, porque na Igreja Adventista se repetiu o mesmo erro, porém em um grau mais elevado que na Igreja Judaica. Por isso que na alimentação, olhem o que ela escreveu: se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus a revelará. A igreja usava carnes imundas, né, contrariando, por exemplo, textos claros da Bíblia, ali em Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, Isaías 66, 17, mas Deus tolerou, porque o povo não estava preparado para uma reforma. Um texto interessante diz assim: quereria a senhora acabar inteiramente com comer carne? Respondo, finalmente chegarei a isso, mas não estamos preparados para esse passo justo agora. Então, existia um ideal de Deus, mas a igreja não estava preparada. Deus estava, então, conduzindo o seu povo passo a passo. Um outro texto interessante: havendo nós obtido boa vitória sobre essas coisas, e vendo o Senhor que éramos capazes de suportá-la, foi comunicada a luz no que respeita ao alimento e ao vestuário. Então, conforme o povo ia suportando, Deus, então, ia corrigindo essa debilidade espiritual do povo. Deus não revelava toda a sua luz de uma só vez. Então, esse texto é muito conhecido, que Deus estava, então, procurando conduzir o seu povo passo a passo, a seu desígnio original, referindo-se à questão da alimentação cárnea, e por que não também a questão do casamento, como nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1. Na questão do casamento, também a Igreja Adventista, então, teve uma séria debilidade. Por isso que nós encontramos ali uma tolerância, mesmo da Ellen White, sobre essa questão do casamento. Então, nós temos esse outro texto, que é também muito usado, né, que nós chamamos de um texto controverso. Nós vamos estudar esse texto para entendermos que isso aqui foi permitido por um tempo, mas essa colocação que a Ellen White fez, depois ela foi corrigida. Então, o texto diz que vi que a irmã, por ora, não tem direito de desposar outro homem,
Mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério, por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Então, esse aqui é um texto que é muito utilizado. Então, o texto diz que se essa irmã tivesse uma carta de divórcio com base no adultério do marido, então ela estava livre para se casar. Mas o que fazer com essa carta quando nós contrastamos essa carta com o texto de Lucas 16, 18, quando Jesus diz assim, ó, qualquer que deixa sua mulher e se casa com outra adultera. Então, um homem deixa sua esposa e se casa com outra. Ele está em adultério. Então, segundo o texto ali, a mulher, com base no adultério do homem, poderia pegar uma carta com base nesse adultério e se casar novamente. Mas o que Jesus disse? Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, algumas vezes a irmã White ela expressava certas opiniões de casos pessoais e particulares, mas esses casos não devem ser colocados como uma regra na Igreja de Deus, porque eles contradizem a palavra inspirada, as próprias palavras de Jesus. E por que muitas vezes ela deu essa opinião? Entendemos que o povo não estava preparado para uma reforma, para dar um passo segundo o plano original de Deus estabelecido lá no jardim do Éden. Vejam esse outro texto, diz assim, ó, Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar o marido ou o marido a esposa, o adultério. Seja essa questão cuidadosamente considerada. Bem, eu quero analisar esse texto aqui sobre dois aspectos. Primeiro, esse texto, ele não fala de um novo casamento, ok? Ele fala apenas que a única coisa que justifica uma separação é o adultério, certo? Agora, será que a irmã White ela seguia essa orientação que ela mesma deu? Somente em caso de adultério que era possível um novo casamento? Nós vamos considerar um caso aqui para os irmãos ver como que a profetisa ela foi muito tolerante nessa questão com a igreja, porque a igreja não estava preparada para uma reforma, para dar passos segundo realmente a vontade de Deus, e a luz foi brilhando na experiência da igreja com o passar do tempo. Vejam esse caso, o caso de William E., que você pode ler essa carta de forma completa no livro do Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, página 225 até a página 235. Vamos ver algumas partes dessa carta, ou deste capítulo, né? William E. trabalhou como pastor ou comportor. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, depois do qual ele se tornou pai de uma criança sem haver se casado com a mãe da mesma. Em 5 de agosto de 1892, casou-se com uma terceira mulher que continuava em sua companhia quando faleceu em 1934. Bem, aqui fala que seu primeiro casamento terminou em divórcio. Qual foi a razão, a causa do divórcio de William E.? Temos aqui. Entendo perfeitamente a situação entre William e a sua primeira esposa. E sei como o caso terminaria, pois William E. não suportaria, diz a irmã White, ser um escravo com sua identidade perdida da de uma esposa que se julgou juíza da consciência dele, de seus deveres e de seu trabalho em geral. Então, o problema de William E. não era que a esposa o havia traído, havia cometido adultério. Era incompatibilidade, ok? Ela queria fazer com que a sua identidade fosse perdida. E por isso, então, houve ali uma separação. Edson White escreveu à mãe em 30 de outubro de 1901, perguntando se seria necessário que o irmão E se separasse da sua atual esposa, de modo a poder acertar as coisas com Deus, o que segue a resposta de Ellen White. Então, todos sabiam que ele havia se separado não por causa de adultério, mas por causa de uma incompatibilidade de gênios, né? E agora foi perguntado ao irmão White se ele deveria, então, para acertar as coisas com Deus, porque todo mundo sabia que não era correto ele ficar com a esposa, e foi perguntado a ela, então, ele deve deixar a sua atual esposa para acertar as coisas com Deus? A resposta dela foi a seguinte:
A situação de William E. não será melhorada se ele deixar a atual esposa, ou seja, a terceira esposa. Não melhoraria as coisas se ele voltasse para a mulher, ou a primeira esposa em questão. O pai de William E., que queria que ele se separasse da esposa atual, poderia muito bem começar humilhando-se perante Deus, deixando William Wallace com Deus, deixando William E. com o Senhor. Bem, o que fazer com essa declaração diante do que a própria Ellen White escreveu, que a única coisa que justifica uma separação seria, então, o adultério? E agora, ela mesma aqui, ela aconselha, em um caso que não é adultério, que a pessoa, então, continuasse com a sua atual esposa. Então, nós vemos uma tolerância inicial da profetisa, né, muitas vezes revelando, inclusive, a sua opinião pessoal sobre essa questão de casamento, mesmo em caso, novo casamento, mesmo em casos que não era prefigurada ali, casos de adultério. Esse William E., mesmo vivendo com a terceira mulher, né, com a segunda ele não se casou, mas ele vivia com a terceira, ele chegou a tomar parte ativa nos serviços da igreja, ele se tornou ancião da igreja e logo iniciou algum trabalho, diversas famílias demonstraram interesse. De fato, ele deseja restaurar suas credenciais, obter completo reconhecimento como pastor da associação. De sua experiência presente, ninguém duvida, mas o passado marcou profundamente a ele e a sua família. Tudo isso que eu estou lendo, irmãos, está neste livro que eu mencionei para os irmãos, ok? Só para os irmãos entenderem uma tolerância no início ali da experiência da igreja adventista, mesmo através da profetisa. Devemos aconselhar a parar de pregar? Foi a pergunta feita a Ellen White. Ou deve a associação aceitar os seus trabalhos e pagar-lhe por isso? Se ele trabalhar, deverá ser remunerado? E então, o que dizer de suas credenciais? Todos se sentiriam grandemente aliviados se houvesse um conselho definitivo do Senhor para este caso. Eles queriam que a Ellen White, através de uma revelação de Deus, dissesse o que deveria ser feito neste caso. Ela, Ellen White, leu toda a carta e, quando relembrou toda a dolorosa experiência vivida pelo irmão E., sentiu-se muito triste por ele e por todos os corações negativamente afetados no passado pelo comportamento fraco e pecaminoso deste irmão. Mamãe não gostaria, agora aqui as palavras de William White, mamãe não gostaria de assumir grande responsabilidade neste caso, mas em relação ao irmão E., diz o mesmo que tem dito a respeito de outros homens em posições semelhantes. Então, posições semelhantes como casos que não envolviam adultério, mas que tinha ocorrido também separação e casos com adultério. Então, existia uma tolerância ali, porque a igreja estava repetindo em maior grau a mesma deficiência da igreja judaica. Se eles se arrependeram totalmente, se estão vivendo de tal modo que seus irmãos se convençam de que estão sendo completamente sinceros, não os desliguem da comunhão da igreja. Então, era um homem que estava já vivendo, digamos, com a terceira esposa, separado não por um caso de adultério, e a Ellen White aconselha, não devem desligá-lo da comunhão da igreja. Existem pessoas que dizem, não, quando se separa por outro motivo que não adultério, e essa pessoa se casa de novo, essa pessoa, então, deve ser desligada da comunhão da igreja. Mas os irmãos percebam que a tolerância, devido a falta de conhecimento e luz da igreja naquela época, a Ellen White aconselha que nem nestes casos deveria, então, tirar ou excluir uma pessoa dessa da comunhão da igreja. Mais uma vez afirmo, como diria a mamãe, por bondade, considera esta uma questão que deve ser submetida àqueles que tiveram de lidar com o caso no passado. Depois a gente vai ver mais alguns detalhes sobre isso. Por bondade, considera as opiniões por mim expressadas como sendo apenas sugestivas. Então, sempre que a Ellen White tratava de casos de casamento, ela não dizia assim, estou revelando, especialmente em casos singulares, casos específicos de casamento, ela não dizia assim, estou revelando aqui a vontade de Deus, mas estou dando a minha sugestão, o meu parecer, né, nesse caso. No final desta carta, Ellen White anotou pessoalmente as seguintes palavras de endosso. Este conselho é correto para casos semelhantes. Que ele ande humildemente diante de Deus, não vejo luz em dar-lhe responsabilidade. Não se ouviu mais acerca do assunto até o início de 1913, quando a senhora White recebeu uma carta datada de 8 de janeiro de 1913, enviada por A. L. Miller, recentemente eleito presidente da Associação do Alabama, que dizia:
presente dificuldade, esse irmão E deve ser eleito ancião da igreja. Então, resumindo aqui, irmãos, a maior parte da igreja queria que esse homem se tornasse ancião da igreja, e uma minoria não queria. Então, colocaram essa questão diante da irmã White para que ela pudesse dizer o que deveria se fazer nesse caso. Os irmãos percebam que a igreja, naquela época, não tinha uma noção correta da seriedade da questão, tanto que a maior parte da igreja, dizer que a igreja está dividida diante da questão. A maioria acredita que ele deveria tornar-se ancião da igreja e atuar como seu pastor ou líder. Então, por isso que o White diz que a mesma debilidade existente na igreja judaica se caracterizou em maior grau no meio adventista, e os irmãos veem isso através desse texto. Em 28 de dezembro, o pastor S.E. Rich, novo presidente da South Union Conference, fez a igreja saber que nem ele nem eu podíamos nos sentir livres para ordená-lo, em virtude do conselho apresentado por aqueles que o conhecem. A igreja, tendo o pastor Rich como líder, pediu que eu colocasse este assunto diante da irmã White, a fim de sabermos qual é a instrução do Senhor para nós. Aguardando breve resposta, assinado a L. Miller, essa carta foi lida diante da igreja e por ela aceita. Então, este homem, ele quis, então, saber, né, o que poderia vir da irmã White. Ele foi pessoalmente falar com a irmã White, expor essa situação para a irmã White. E a irmã White não quis recebê-lo. E ele, então, escreveu uma outra carta. E ele, então, endereçou essa carta à irmã White. E diz que, então, em 4 de janeiro, a carta do pastor Miller, de 8 de janeiro, bem como a carta do irmão E, de 13 de janeiro, foram postas diante da senhora White. Ela fez a seguinte declaração quando as cartas foram lidas. Não acredito, disse ela, que quaisquer questões como estas devem ser postas diante de mim. Não creio ser meu trabalho lidar com tais casos, a não ser que eles sejam plenamente abertos diante de mim. Na igreja, devem existir irmãos capazes de falar decididamente a respeito deste caso. Não consigo compreender tais coisas. Então, os irmãos percebem que, mesmo nesses casos de casamento, a irmã White ela não tinha uma noção correta da situação, desses casos específicos, desses casos singulares, casos que envolviam um indivíduo ou dois. Não creio que Deus deseje que eu assuma qualquer responsabilidade semelhante, se eles não podem resolver esses assuntos com oração e jejum, que prossigam orando e jejuando até serem capazes. Então, os irmãos percebam que a irmã White, ela não queria mais tratar desses casos, porque ela entendia que existiam casos que ela poderia dar um conselho, e esse conselho ser colocado como uma regra na igreja, e ela nunca intentou que isso pudesse funcionar assim. Não creio, não posso assumir responsabilidade em tais casos. A responsabilidade de fazê-lo é muito grande, poderia custar-me a vida, disse ela. Que aqueles que foram apontados por Deus para conduzirem responsabilidades lidem com o caso de acordo com os princípios cristãos. Então, os irmãos percebam que ela delegou à igreja, ao ministério da igreja, a autoridade para estudar cada caso em especial, cada caso de forma separada, porque cada caso de casamento é um caso singular, são situações diferentes, circunstâncias diferentes, que devem ser estudadas de forma diferente. Muitas vezes uma decisão para um caso não deve ser a mesma que é um caso parecido, mas diferente. Então, percebam os irmãos que a irmã White ela teve um amadurecimento nessa questão teológica sobre a questão do casamento. Bem, então nós temos ali a carta do livro O Lar Adventista, página 344, que nós queremos fazer uma análise mais detalhada dela, né? Que é exatamente esse texto aqui, ó. Vi que a irmã, por ora, não tem direito de desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Bem, nós já vimos que a irmã White foi amadurecendo teologicamente nessa questão do casamento. Então, nós vamos fazer aqui uma análise dessa carta. Bem, essa carta, ela não deveria ser incluída nos testemunhos. Ela foi arquivada, permaneceu arquivada por 89 anos sem ser publicada.
que são aquelas cartas que ela não queria que caíssem em domínio público, por tratar de casos de pessoas em especial. Mas os depositários White, para tentar, então, achar uma maneira de defender a sua atual posição, de permitir que a parte considerada inocente pudesse casar, então, publicar apenas uma parte dessa carta. Então, nós vamos fazer uma análise da mesma. Antes, vamos ler esse texto aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 696. A todos os que se sentem desejo, os que sentem desejo pela verdade, eu gostaria de dizer, não deem crédito a relatórios não autorizados sobre o que o irmão White fez, disse ou escreveu. Se desejam saber o que o Senhor revelou por meio dela, leiam suas publicações. E essa carta não tinha sido publicada, ela não deveria ser publicada. Então, quando nós lemos as publicações oficiais, nós temos um outro parecer totalmente diferente. Nós já lemos esse texto, mas eu gostaria de repeti-lo. Eram dados pela senhora White, Ellen G. White, testemunhos individuais e testemunhos de caráter individual, de caráter geral. Muitos desses testemunhos individuais se acham incluídos em seus livros publicados. Alguns deles tratam de assuntos particulares da vida pessoal ou do lar do indivíduo, e não foram incluídos na coleção dos testemunhos for the church, ou testemunho para a igreja. Então, o que é que nós encontramos, por exemplo, nos testemunhos para a igreja? Nós não encontramos nenhuma carta da irmã White permitindo novo casamento com base em adultério. O que nós vemos nos testemunhos para a igreja é o seguinte: o casamento, união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e a igreja. Irmãos, vitalício, que dura a vida toda. Então, o que é o casamento? O casamento é a união vitalícia, feita por Deus, criada por Deus, idealizada por Deus, para durar a vida toda. Não é adultério que termina com um laço matrimonial. Percebam que o casamento ele é símbolo da união entre Cristo e a igreja. E o laço de Cristo com a igreja, ele jamais é dissolvido, jamais será dissolvido. Nós lemos no livro Atos dos Apóstolos, página 11, que a igreja de Cristo, ela tem a sua origem desde o início do mundo, constituída de almas fiéis. E Jesus, lá em Mateus 16, 18, diz que ele estaria com a igreja, as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Em Mateus 28, 20, ele disse que estaria com a igreja até o fim dos séculos. Nada vai separar Cristo de sua igreja. E essa união indissolúvel de Cristo com a igreja é simbolizada na união indissolúvel do marido e da mulher. É isso que nós encontramos de forma inspirada, aquilo que Deus realmente revelou a irmã White. Vamos então à análise da carta. Bem, essa carta ela foi escrita em 6 de julho de 1863. Ela começa dizendo o seguinte: na noite passada, enquanto orava em família na casa do irmão Hillards, a bênção do Senhor repousou sobre nós e fui tomada em visão, e foram mostradas algumas coisas relacionadas à igreja de Monterrey. Bem, irmãos, algumas pessoas pensam que essa carta ela foi endereçada à igreja de Monterrey. Mas aqui nós encontramos uma outra questão, né? um parecer diferente. Aqui diz que foram reveladas à irmã White o que estava ocorrendo na igreja de Monterrey. Então, a carta não foi enviada à igreja, mas ela foi enviada a um indivíduo, mostrando a esse indivíduo, falando a esse indivíduo do que é que estava ocorrendo ali na igreja de Monterrey. O que estava ocorrendo ali? Ali nós temos o que nós chamamos de um triângulo amoroso. Victor Johnson, ele era casado, então, com essa irmã, vamos colocar aqui como a irmã Johnson, e eles estavam tendo problemas de relacionamento. Victor tinha problemas com bebidas, tinha uma dificuldade muito grande com bebidas alcoólicas, e isso também estava causando ali um problema sério de relacionamento com a esposa. E então o irmão Albert, né, ele começou a querer cortejar a irmã Johnson. E a irmã White, então, escreveu ao irmão Albert sobre esse triângulo amoroso, que isso não poderia acontecer. E prova de que a carta não é endereçada à igreja de Monterrey, como alguns dizem,
Mas a pessoa de Albert, nós destacamos aqui algumas partes dessa carta. Ela diz assim: eu vi, irmão Albert, que se você viesse a seguir o curso que tomou, a quem que ela estava endereçando a carta? A irmão Albert. Você feriu a causa da verdade. Você teve pensamento de fazer a irmã Johnson sua esposa. Se você fizer isso, estará dando um golpe mortal em toda a influência que você tentou exercer em Monterrey. Você se moveu cegamente. Se você fizer dela sua esposa, você trará uma reprovação sobre si mesmo e a causa que toda a sua vida futura não poderá apagar. Então, nós encontramos na carta mais de 55 vezes a expressão você, se dirigindo a Albert, como, por exemplo, essa expressão, mas agora, ao falar diretamente com você, não a igreja de Monterrey, mas é uma carta pessoal, particular, enviada a esse jovem, mas agora, ao falar diretamente com você, não ouso poupá-lo. Nós encontramos também mais de 15 vezes o pronome sua influência seria arruinada, é hora de você se despertar, se você tem alguma consideração por sua prosperidade futura e seu interesse eterno, não deixe seu afeto persistir por um momento. Então, quando lemos esses detalhes, que a carta toda não foi publicada, né, mas hoje nós temos acesso a essa carta, então nós vemos que a carta não é endereçada à Igreja de Monterrey, mas é endereçada a uma pessoa, é uma carta particular, e nessa carta Deus revelou a irmão White visões sobre o que estava acontecendo com essas três pessoas, né? Aí ela cita, vi que a irmã Jones ainda não tem o direito de se casar com outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver o divórcio legalmente sob a alegação de que seu marido é culpado de adultério, então ela está livre para casar com quem ela escolher. Com quem que ela está falando isso? Com o irmão Albert. Agora, notem esse texto, porque algumas pessoas, irmãos, eles dizem assim, não, mas isso aqui é uma visão da irmã White. Bem, nós já vimos que essa visão da irmã White é uma visão, mas é uma visão sobre um caso específico, de uma pessoa específica. Ela não está ali estabelecendo uma situação para ser colocada em toda a igreja, ok? Mas algumas pessoas dizem, não, mas isso aqui é uma visão, a irmã White viu. Então, se nós formos usar por esse parâmetro, olhem esse texto aqui, ó. Vi que suas ideias sobre a carne de porco não seriam prejudiciais se vocês as retivessem para si mesmos. Mas em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova. Então, ela também viu que não se poderia fazer da carne de porco uma prova de comunhão. Só que com o tempo, Deus foi revelando luz para a irmã White sobre essa questão. E hoje nós sabemos que a carne de porco deve ser colocada como prova de comunhão, porque é um pecado muito sério. Aí 66:17 fala que as pessoas serão destruídas, se conhecendo essa luz, não deixarem de comer essa espécie de carne. Mas nós encontramos ali também a expressão vi. Ok? Olhem essa revista adventista, onde se fala o seguinte, ó, em Testemunhos, volume 1, página 206, 207, ela permitiu comer carne de porco, chamando a comida nutritiva. Essa afirmação foi escrita em 1858, 5 anos antes de sua primeira visão sobre a reforma pró-saúde. Deus permitiu que a irmã White ignorasse esse erro. Então, a irmã White não era uma pessoa que tinha conhecimento de todas as questões teológicas. Deus permitiu que a irmã White ignorasse esse erro, chamando a carne de porco de comida nutritiva em 1858, porque o tempo não era propício para uma reforma. Então, quando nós vemos algumas declarações da irmã White sobre questão de casamento, é porque também o tempo não era propício para uma reforma. E a irmã White, ela diz, com respeito, com relação à infalibilidade, nunca pretendi. Unicamente Deus é infalível, sua palavra é a verdade, não há nele mudança ou sombra de variação. Então, ela mesma diz que ela poderia expressar uma opinião que não revelasse a vontade de Deus, porque somente para quem não pode errar? Somente Deus. Agora, na continuação da carta, porque às vezes o que foi publicado é apenas aquele texto que aparece lá no livro Lara Adventista. O restante da carta não aparece. O que é que diz na continuação da carta? Então, ela diz assim, ó, eu vi que a irmã Jones não estava livre para se casar novamente. Então, o assunto foi apresentado sob outra luz. Se não houvesse dificuldades,
e Jorge pudesse se casar com ela de acordo com as leis do país, sem violar a lei de Deus, segundo ela, com base, por exemplo, numa questão, numa carta com base no adultério, sem violar a lei de Deus, ainda assim, ele não deveria fazê-lo, se ao fazê-lo feriria a causa da verdade presente. Então, os irmãos perceberam que ela não deixou a situação clara, definida, determinada, mesmo com base em um adultério. Albert não deveria se casar com a irmã Jones, se ao fazê-lo ferisse a causa da verdade. Irmãos, muitos casos, né, em que o esposo talvez é traído, ou a esposa também é traída, um novo casamento fere a causa da verdade, fere o princípio do casamento, a união vitalícia, e por isso, mesmo assim, apesar do adultério dar direito a novo casamento, mesmo, ou seja, apesar do adultério dar direito à separação, mesmo assim, não deve ser concebido, porque isto fere a causa da verdade. E é isso que ela diz na continuação da carta, que os depositários White não publicaram, ok? Agora, olha uma outra declaração da irmã White. Mas se não procederem como devem, e se a parte inocente abrir mão do direito legal de divorciar-se, permanecendo em companhia da parte culpada, depois de conhecido o fato, não vemos qualquer pecado da parte do cônjuge inocente em permanecer. E seu direito moral de partir parece questionável, se a saúde e a vida não estiver sob séria ameaça ao fazer assim. Então, essa carta, essa declaração, é uma declaração que foi assinada em conjunto com Tiago e Ellen White, e mostra a plena sanção da irmã White. Então, os irmãos percebem que a irmã White, mesmo quando ocorria traição, um caso de adultério, ela diz que o direito moral da parte considerada inocente se apartar, ir embora, se separar, casar de novo, era algo questionável. Então, ela foi amadurecendo essa questão teológica, né, para que finalmente pudéssemos ter a decisão que hoje, como igreja, nós temos. Bem, eu quero passar para os irmãos aqui um simbolismo aqui, uma parábola aqui, né? Uma comparação aqui. Nós temos aqui um casal. O homem aqui de azulzinho, a jovenzinha ali, a esposa de vermelho. E eles se casam e por um tempo vivem juntos, mas de repente o esposo, ele se aparta da esposa. Se aparta, porém, dentro da mesma casa. Eu já vi casos assim, né? Do homem ou da mulher achar que agora eles não podem mais ter um relacionamento matrimonial normal, como um casal normal. Então, ele acredita que ele não pode mais ter esse relacionamento com a esposa, e ele, então, apesar de viver na mesma casa, no mesmo lar, ele se afasta dela. A esposa fica sozinha. E nesse meio tempo, que ela já está um tempo sozinha, ela conhece uma outra pessoa. E agora, sem ter ali a atenção do esposo, o carinho do esposo, ela acaba se envolvendo com esse outro homem. E ela, então, acaba cometendo adultério. Eu pergunto aos irmãos, quem é o culpado do adultério dessa mulher? Seria somente ela? Ou este homem que se separou dela, se afastou dela, acabou expondo-a ao adultério? Sem dúvida que ele é tão culpado quanto ela. Então, quando nós tratamos na igreja de casos de adultério, divórcio, a pessoa fala, não, essa aqui é a parte inocente. Até que ponto essa pessoa é inocente? Até que ponto essa pessoa não expôs o seu cônjuge a um ato pecaminoso? Então, tudo isso tem que ser considerado. E por isso que nós, como movimento de reforma, nós temos a decisão mais sábia, né? Que é aquela decisão lá de Lucas 16, 18. Aquele que deixa sua mulher e casa com outra adultera,
e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então, tanto a mulher quanto o homem são culpados do adultério dessa mulher. E Jesus falou sobre isso. Em Mateus 5,32, ele diz assim, que faz que ela cometa adultério. Então, é possível um homem fazer com que a esposa cometa adultério. Agora, esse homem é o culpado do adultério da esposa, a esposa agora tem que ser excluída da igreja, né? E ele agora permanece na igreja, recebendo os privilégios da igreja, sendo ele tão culpado quanto ela. Então, por isso que nós, entendendo toda essa perspectiva, esse contexto, nós, como igreja, temos a decisão que temos. Então, quando foi solicitado a W.C. White que apresentasse uma declaração de sua mãe, a qual pudesse servir como padrão, pelo qual se analisassem os casos de casamento em desacordo com as escrituras, ele respondeu, depois de você ler os documentos que hoje lhe enviei, você dirá, bem, ele não apresenta nenhuma declaração taxativa da Ellen White que responda diretamente a essa questão. Por que não apresenta? Porque a Ellen White sabia que em caso de separação, adultério, divórcio, é muito difícil, irmãos, dizermos quem realmente é a parte inocente, que, na verdade, nem sempre existe, né? Acredito, contudo, que você perceberá, através dos documentos que lhe envio, que foi a intenção da senhora White que não saísse de sua pena coisa alguma que pudesse servir como lei ou regra segundo a qual devesse ser tratada essa questão do casamento, divórcio, novo casamento. Ela sentia que os diferentes casos em que o diabo conseguiria envolver as pessoas seriam tão variados e sérios que, escrevesse ela algo que pudesse ser tomado como regra para tais casos, ocorreria compreensão errônea e mau uso de seus escritos. E hoje, infelizmente, porque algumas partes das cartas da Ellen White foram publicadas, se fazem mau uso desses escritos. Não acredito que quaisquer questões como essas devessem ser postas diante de mim. Não creio ser meu trabalho lidar com tais casos, a não ser que eles sejam plenamente abertos diante de mim. Na igreja, devem existir irmãos capazes de falar decididamente a respeito deste caso. Não consigo compreender estas coisas. Tais questões aparecerão, sim, elas aparecerão. Quero dizer, eles experimentarão essas questões difíceis e precisam aprender como lidar com elas. Ainda não possuem tal experiência, precisam levar esses assuntos diante do Senhor e acreditar que Ele ouvirá suas orações e lhes concederá uma experiência saudável em todas essas coisas, mas não devem trazê-las a mim. Então, a Ellen White delegou à igreja a autoridade para legislar nessa questão. Não posso assumir responsabilidade em tais casos, a responsabilidade de fazê-lo é muito grande, poderia custar-me a vida. Que aqueles que foram apontados por Deus para conduzirem responsabilidades lidem com o caso de acordo com os princípios cristãos encontrados especialmente na Bíblia. Então, definindo a questão sobre divórcio e novo casamento, como a Ellen White definiu nos últimos anos de sua vida essa questão? William White escreveu o seguinte: mamãe recebeu durante os últimos 20 anos muitas cartas indagando acerca dos assuntos que você escreve. E muitas vezes ela escreveu em resposta dizendo que não tinha conselho algum a dar diferente daquele do apóstolo Paulo. Recentemente ela se recusou a lidar com cartas desse tipo, dizendo que não as levássemos a seu conhecimento. Quais eram os últimos conselhos que a Ellen White deu a respeito da questão do casamento? O único conselho que ela tinha era o mesmo do apóstolo Paulo. Quais são os conselhos de Paulo? Nós vemos lá, porquanto a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for do outro marido. Então, segundo a Ellen White, qual é a única coisa que dissolve o casamento e possibilita um novo casamento? A morte, que é o conselho do apóstolo Paulo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, não importa se ele está na China, no Japão, não importa. Somente se ele falecer, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto ainda que esteja no Senhor.
O casamento é um passo que se dá por toda a vida. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro, através de todas as dificuldades da vida, enquanto ambos viverem, não quando um quebrar o 7º mandamento, mas enquanto ambos viverem. Ellen White diz, esses votos ligam os destinos de duas pessoas. Isso está no livro Testemunho para a Igreja. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte, deve desatar. Por que Ellen White não disse aqui, senão a mão da morte o adultério deve desatar? Porque ela não estava dando um conselho pessoal nessa questão de casamento, nem particular. Ela estava falando inspirada por Deus, que está registrado no livro Testemunho para a Igreja. Coisa alguma, senão a mão da morte deve desatar. Agora eu quero deixar para os irmãos aqui uma questão para refletir. Algumas pessoas, quando não conhecem esses detalhes dessas cartas, começam a nutrir dúvidas sobre a nossa igreja, sobre o movimento de reforma. O movimento de reforma não permite a parte inocente, considerada inocente, que a gente viu que nem sempre é inocente, né? É difícil julgar essa questão, por isso que nós seguimos o princípio básico da Bíblia em Lucas 16, 18, e Romanos e outros textos mais. Então as pessoas pensam, bem, então o movimento de reforma se depara com a carta, está desavisada, não conhece o contexto, não conhece essas explicações, e agora a pessoa pensa, então eu vou sair do movimento de reforma e vou para uma outra igreja. E as pessoas não sabem que muitas vezes essa outra igreja permite não apenas a parte inocente se casar, mas também a parte culpada. Neste livro, o Manual da Igreja Adventista, diz assim, o cônjuge que violou o voto matrimonial e se tenha divorciado não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa, enquanto o cônjuge que permaneceu fiel ao voto matrimonial ainda vive e permanece sem casar e casto. Então, seria lógica, mesmo que nós estivéssemos errados nessa questão de não permitirmos a parte inocente se casar, mesmo que estivéssemos, mas nós já vimos que não estamos, mas mesmo que estivéssemos, seria lógica sairmos de uma igreja que não deixa a parte inocente se casar para ir para uma em que a parte inocente se casa, considerada inocente se casa, e também a parte culpada, aonde a transgressão do 7º mandamento se tornou algo oficial, organizacional. Então, devemos refletir sobre isso. E não só a questão da parte inocente se casa, mas também pessoas não casadas legalmente, segundo as leis civis. Não somente a parte culpada se casa e permanecem como membros, mas também pessoas amaziadas, pessoas amigadas. Isso nós encontramos neste livro, né, Administração da Igreja, Orientações e Instruções, na página 135, onde aborda que batismo de casais, você está vendo a flechinha ali, batismo de casais sem registro legal de casamento civil. Então, que fala trata-se de casais que vivem por anos como marido e mulher que não regularizam essa união perante as leis do país. Tais pessoas podem ser batizadas somente por voto da mesa administrativa da associação. Então, mesmo pessoas que vivem amaziadas, amigadas, são mantidas como membros, seria lógica você, por causa de uma pequena dúvida, abandonar a igreja de Deus, o movimento de reforma, e se unir a uma igreja que está nessa situação? Ellen White havia advertido a igreja dessa situação. Ela disse assim, estamos sob o risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia, permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, ela já havia advertido a igreja da situação que, infelizmente, a igreja caiu. Mas nós vamos fazer um breve resumo, porque o nosso tempo já escoou, só para a gente relembrar o que nós falamos. Então, algumas cartas da Ellen White, ao tratar certas questões de casamento, divórcio, novo casamento, a Ellen White expressou apenas uma opinião pessoal. Essas cartas ou opiniões sobre casamento, divórcio, novo casamento, não devem ser usadas para se estabelecer uma regra para ser seguida pela igreja. Algumas dessas cartas não deveriam ter sido publicadas, por tratarem de assuntos particulares e não revelarem uma diretriz a ser seguida pela igreja. Em todo o tempo, Deus revelou luz à igreja conforme a mesma poderia suportar, inclusive na questão do casamento, divórcio e novo casamento. Algumas situações de divórcio e novo casamento, reveladas a Ellen White, foram toleradas na igreja adventista devido à sua debilidade moral e espiritual, em repetir, em maior grau, os mesmos erros e fracassos da igreja judaica.
Diante dos variados e complicados casos de relacionamento matrimonial, cabe à Igreja de Deus definir e dirimir todas as questões sobre divórcio e novo casamento, com base na revelação, na pureza moral e eclesiástica. Em seus últimos anos de vida, o único conselho de Ellen White sobre questão de casamento e novo casamento era somente do apóstolo Paulo, em que somente a morte pode desfazer uma união. E eu quero encerrar agora, já estou vendo o irmão Marcos ali, preparado para iniciar seus comentários. Eu quero encerrar com 2 textos apenas, né? Como diz Ellen White, nós temos ciência dos variados e complicados casos em que as pessoas, muitas vezes o inimigo envolve as pessoas. Talvez eu estou falando nessa tarde de alguém que está numa situação difícil no casamento, talvez até separado ou separada, talvez pensando em se separar. Mas eu quero deixar para você 2 textos. Um é este aqui, ó. Por entre as perplexidades que oprimirão a alma, um unicamente existe capaz de ajudar-nos a sair de todas as nossas dificuldades e que alivia todas as nossas inquietações. Temos de lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade e ter em mente que Ele está perto e nos está dirigindo para a comunhão com Ele. Cumpre-nos conservar a mente firme em Deus. E em nossa fraqueza, Ele será a nossa força. Em nossa ignorância, será a nossa sabedoria. Em nossa fragilidade, será nosso conforto, nosso contínuo poder. E o pedido de Jesus a você, que está passando um problema difícil, de matrimônio, de casamento, o convite a você é o que nós encontramos em Mateus 11, 28. Disse Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que seja essa a nossa decisão, é o meu sincero desejo e oração. Amém.